E se amanhã você acordasse e visse estampado na televisão a seguinte manchete: Terceira Guerra Mundial agora é real e foi declarada? Como é que será que ficaria a economia pelo mundo? E mais ainda, como é que ficariam os seus investimentos? É claro que a guerra por si só é uma coisa extremamente hedionda, se a gente pensar nas milhares de vidas que são perdidas, nas milhões que já foram perdidas, ao que a história nos conta. Mas e falando de dinheiro? Falando de economia global, o que será que aconteceria com as finanças ao redor do mundo? Então hoje aqui nesse vídeo a gente vai explorar esse cenário extremo, imaginando no que uma guerra influenciaria a tua grana, os teus investimentos, os investimentos globais e até as maiores decisões dos grandes investidores pelo mundo. Então fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo hoje com uma nova perspectiva em relação a risco e proteção de capital. A grande problemática de uma terceira guerra mundial é que, diferente das outras guerras do passado, essa guerra ela não seria feita só de tanques, aviões e bombas. Hoje a gente estaria falando de guerras cibernéticas, de sabotagens econômicas, de fake news em massa e até mesmo de disputas espaciais. E o mais preocupante é que as grandes potências como Estados Unidos, China, Rússia e a Europa como um todo entrariam nesse jogo com armas muito além das armas físicas, incluindo especialmente as armas financeiras. A primeira reação, sem dúvida, seria o pânico. Bolsas do mundo inteiro despencando, empresas suspendendo operações, cadeias de suprimentos quebrando, produtos básicos como alimentos, remédios e energia que ficariam escassos, e o petróleo certamente iria disparar. Assim como foi recentemente nesse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que na verdade ainda está acontecendo no mundo, né? Logo no início, o petróleo disparou. As manchetes, que compunham aí os maiores jornais do Brasil e do mundo mostravam isso, uma disparada do petróleo no início da guerra. Então, certamente o petróleo como combustível de guerra, nos primeiros momentos, dispararia a patamares históricos. Porém, os alimentos ficariam escassos e os governos começariam a imprimir dinheiro para segurar as pontas. E aí que a gente ia ter uma mega inflação global. Imagina, por exemplo, o preço dos combustíveis subindo até 300% em poucos dias. Os alimentos alcançando patamares de preços assustadores. Muitos remédios que começariam a faltar nas farmácias ou até teriam sua produção interrompida. Enfim, seria um caos total e absoluto. Você com certeza lembra de um cenário recente, sombrio, tenebroso, que foi a onda de Covid-19. A pandemia. E você viu o medo que pairava nos olhos de todo mundo e que pairava especialmente sobre o mundo inteiro no que diz respeito, dentre outras coisas, à economia. Falando de uma terceira guerra mundial, você pode multiplicar esses problemas e esse medo em 1000 vezes. Porque sim, o medo em uma guerra é muito maior do que tudo que você já viveu. A inflação com certeza correria solta em países mais frágeis e eles poderiam até entrar em colapso econômico total. Países envolvidos mudariam o foco da economia, saindo do consumo para a produção bélica. Muitas indústrias civis virariam fábricas de armas, com certeza. O emprego até poderia subir, mas com foco total no conflito. Foi assim na Segunda Guerra Mundial com os Estados Unidos, que saíram da crise de 1929 através da produção bélica de tanques e aviões para sustentar a Segunda Guerra. Uma terceira guerra mundial nesse momento poderia mudar também quem manda na economia mundial. Seria a China ou Estados Unidos? Ou quem sabe um novo bloco? Além disso, países que ficassem neutros poderiam lucrar muito com isso, como aconteceu com a Suíça, por exemplo, nas guerras anteriores. Não é à toa que hoje a gente ouve muito falar que os paraísos fiscais, os grandes bancos, estão na Suíça. Você ouve o tempo todo falando que algum bonitinho daqui do Brasil ou de outra parte do mundo, especialmente corruptos, abriram uma conta em paraísos fiscais na Suíça, para onde eles mandam dinheiro sujo de corrupção. Então, esses paraísos fiscais falam muito sobre a neutralidade da Suíça durante a Segunda Guerra Mundial. Porque países que não entram em guerra não têm os seus territórios afetados, não têm o seu povo, a sua população afetada e a sua economia é muito menos afetada do que países que estão diretamente envolvidos no conflito. Daí, a forma como um país neutro poderia lucrar muito com um conflito de dimensões globais. Porém, para investidores em áreas de tecnologia, de turismo, de consumo,
essas pessoas ou esses órgãos seriam duramente abalados. Porém, existem outros setores que poderiam ser beneficiados com a guerra. Acreditem vocês, há beneficiamento mesmo dentro de um conflito global. Por exemplo, empresas de armamentos, empresas de suprimentos bélicos, né, empresas de alimentação em si, porque a demanda seria enorme pelo mundo afora, inclusive para sustentar os soldados dentro de uma guerra, né, a área de saúde, né, medicamento e saúde, medicamento talvez rareasse, faltasse para a população comum, mas o direcionamento disso para as batalhas seria gigantesco. Então, essas são áreas que talvez pudessem crescer muito, financeiramente falando, durante um conflito global como a Terceira Guerra Mundial. O ouro provavelmente explodiria de valor. Aliás, o ouro sempre foi um dos refúgios preferidos em tempo de medo, porque o ouro é descentralizado, ele é uma moeda universal e não pode ser produzido em larga escala. Pelo contrário, ele fica cada vez mais escasso e por isso ele tem cada vez mais valor. E o dólar provavelmente se valorizaria, porque ainda assim, mesmo no meio de um conflito, ele ainda poderia ser visto como uma moeda de segurança mundial. Já as criptomoedas, o Bitcoin, a Solana, o Ethereum e tantas outras, essas poderiam subir ou despencar. Muita gente com certeza correria para o Bitcoin como alternativa de sistema bancário, já que o Bitcoin é também um recurso descentralizado e escasso. Bancos centrais poderiam também criar moedas digitais estatais, mas tudo depende, é claro, de como os governos reagiriam ao conflito. E aí vem aquela pergunta, né? E como proteger o meu patrimônio se uma coisa dessa realmente acontecer? Bom, a primeira coisa é descentralização da sua carteira de investimentos. Você não pode ficar preso apenas a um setor, a um país, já que nós estamos falando de um conflito global, porque apostar em um único país, especialmente se esse país estiver envolvido na guerra. Então, a diversificação do seu portfólio de investimentos é uma coisa básica, que você deve fazer não só em momentos de guerra, mas em momentos tradicionais e comuns do seu dia a dia. A diversificação da carteira é extremamente importante para mitigar riscos, minimizar o risco de ver o seu capital perdendo valor e poder. Segundo ponto, fazer caixa. É preciso ter caixa, liquidez em momentos de medo e em momentos de extrema incerteza, para que você consiga comprar ativos, consiga comprar investimentos com um preço muito mais baixo do que o valor real deles. Afinal de contas, é em momentos de medo, em momentos em que você ouve os canhões explodindo, que você precisa comprar. E mais ainda, se a gente fala de investimento, você precisa de paciência. Então, compre barato, segure o seu bem, porque em algum momento a crise vai passar, o medo vai passar, é o que a história nos conta, e esses seus investimentos vão triplicar, quintuplicar de valor. Terceira coisa, em um momento de conflito como esse, de tanta incerteza e de tanto medo, caso você vá investir, invista em coisas reais. Invista em commodities, investimento em terras, investimento agrícola, algo que um país realmente precise para se sustentar, mesmo em um momento que o mundo inteiro está ruindo. Mesmo nesses momentos, um país, uma nação, ela precisa se sustentar, mais do que nunca. Então esses setores poderiam ser setores que cresceriam muito pela demanda aos quais eles seriam sujeitos durante um conflito desse. E por fim, e muito mais importante do que tudo isso que a gente falou, muito além de dinheiro, de economia, de finanças, de capital, é importante que você invista em você. Em momentos de crise, de medo, de incertezas, habilidades especiais que talvez você tenha valem muito mais do que qualquer dinheiro do mundo. Então, invista em conhecimento, em sabedoria, em saber executar esses processos. Assista aos nossos vídeos para aprender o que fazer melhor com seu dinheiro e acredite nas suas habilidades. E esse vídeo não é para te causar medo, pânico ou fazer sensacionalismo com um tema tão sério quanto uma terceira guerra mundial, como muitos vêm fazendo por aí. Esse vídeo, na verdade, é para te alertar ao que você pode fazer no caso de um conflito de proporções globais, como o que a gente falou aqui. Como você poderia se proteger e, principalmente, proteger o seu patrimônio, que garantiria a sua sobrevivência, inclusive, durante esse conflito. Sabe-se lá quanto tempo ele duraria.
Serve também para mostrar como as coisas mudam e mudam rapidamente. Vocês estão vendo na televisão o tempo todo aí conflitos armados que estão acontecendo entre países, guerras mesmo que estão acontecendo entre Irã, Israel, Rússia, Ucrânia, que podem a qualquer momento tomar proporções muito maiores. Esperemos que não, mas se nós pensarmos na história, em outros conflitos que a história nos conta, começaram de uma maneira muito similar, né? Então, caso aconteça, Deus queira que não, mas caso aconteça algo dessa proporção, o que você e eu poderíamos fazer para nos proteger financeiramente, que é o foco do nosso canal aqui, é claro, né? O nosso tema. O que nós poderíamos fazer para nos proteger financeiramente no caso de um conflito de proporções globais como esse? E mesmo a filosofia econômica e a própria história econômica nos mostra que grandes investidores, aqueles que realmente obtiveram sucesso extremo, de excelência, não foram aqueles que ignoraram riscos. Pelo contrário, foram aqueles que se prepararam para cenários extremos como esse que nós falamos nesse vídeo. Não que você precise se preparar para uma terceira guerra mundial, embora nesse momento nós estejamos vivendo uma crise geopolítica. Mas vamos imaginar que esse cenário nunca venha a acontecer. Mas de que maneira você está protegendo o seu capital, por exemplo, no nosso cenário macroeconômico? O mundo inteiro vem mostrando indícios de que a gente pode entrar em uma recessão econômica. Aliás, a gente já está entrando. Nós já estamos ali pelas bordas de uma recessão econômica mundial. E de que maneira você tem se preparado para isso? De que maneira você tem protegido o seu capital? Então, o grande investidor não é aquele que ignora riscos, é aquele que se prepara para cenários extremos. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Caso você tenha gostado dessa nossa viagem por esse cenário sombrio que seria uma terceira guerra mundial, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber nossas notificações e comenta aí embaixo, numa possível terceira guerra mundial, qual investimento você venderia? E qual investimento você manteria? A gente se vê no próximo vídeo.